sentasse sem agradecer, iam imaginar que além de não ter nascido na corte, eu também era mal educado, né? Com um defeito a mais, também não sou paulista, paranaense, filho de baiano com sul mato-grossense, descendente de gaúcho, tendo estudado em Rondônia e promotor no estado de São Paulo, que me faz quase sem identidade. Mas eu convidei o Troncoso para fazer esta apresentação porque nestes mistérios do tempo, no início da minha carreira, eu tinha alguns meses de Ministério Público quando eu ia me defrontar com uma lenda da tribuna do júri, que o nosso Evandro chamou de tribuna encantada, do júri brasileiro, que é o Valdir Troncoso Pérez. E os promotores corriam como o diabo da cruz de enfrentá-lo. E eu queria uma só oportunidade de me defrontar com o mestre, eu que tinha 3 ou 4 meses de carreira. E o promotor ia pedir absolvição, eu falei, me dá aqui que eu acho que o caso é condenação, deixa eu pedir a condenação, pelo menos para fazer um júri com ele. E tive esta felicidade e tive este prazer de conhecê-lo na tribuna. E quando um homem com esta história, com esta envergadura, diz que os caminhos podem ser diferentes, mas levam a uma só justiça, albergue o homem à beca do promotor ou do advogado, ele quer dizer exatamente que o ideal dos homens bons é o mesmo. E eu aceitei no coração o Troncoso como ele me aceitou, porque este rótulo de promotor ou de advogado talvez seja aquilo que seja facilmente colocado na boca dos novatos. A falta da essência, rotulam e se diz este é promotor e aquele advogado. Mas conheci muitos advogados que eram mais promotores e muitos promotores que eram mais advogados. E assim eu escrevo e dedico, não uma obra, mas uma página do júri brasileiro. Escrevo e dedico não só ao Dionísio Garcia, que foi quem acreditou muito na minha carreira enquanto colega, mas eu dedico a homens como Troncoso Pérez, ao Bonelli, ao Fausto Sucena, aos meus amigos que aqui estão, que nas dobras das suas becas têm um pouco da emoção e da história do júri brasileiro, que talvez não tenham tido, como eu, a sobra do tempo de passar ao papel aquilo que estava escrito nas paredes de um fórum, dos debates que viveram e que sofreram, que choraram e que perderam e que venceram. Mas eu entreguei um pouco nestas páginas, não da minha história somente, mas dos homens que escreveram a história mais emocionante da justiça penal brasileira. Porque quem nunca fez um júri foi como quem nunca amou, e quem nunca amou nunca viveu. Nós vivemos esta tribuna encantada como quem acredita na mágica dos tempos, ainda que se resuma num só dia, ainda que falemos da morte num dia de vida, porque não há nada mais vivo na página criminal brasileira, da justiça penal brasileira, do que discutir na dialética da tribuna quem tem razão, se a prova processual ou se o promotor ou o advogado. Nós sabemos que quantas vezes, encastelados na nossa sabedoria e puxando a prova para o nosso lado, não se busca mais descobrir se o réu era ou não culpado, mas se o Troncoso ou se o Edilson tinham cada um razão ao seu tempo. Quando pedi o prefácio da minha obra anterior a Evandro Lins e Silva e agora pedi este acompanhamento espiritual a Valdir Troncoso Pérez, foi porque nunca fui daqueles que aceitam os heróis improvisados, ídolos de pé de barros, construído quantas vezes pela mídia, mas sem história, sem coisas a dizer. Quando convidei ainda quem tenha sido meu adversário na vida, não foi para que viesse aqui fazer o meu elogio, foi para que viesse aqui testemunhar que somos filhos da mesma Têmis e mártires do mesmo sofrimento. De forma que eu que retorno de uma viagem, na divulgação do nosso congresso que estamos a organizar para revirar a página do direito penal brasileiro também. Talvez eu tenha que buscar, não na eloquência das palavras de quem Troncoso é mestre, mas em uma página de uma pintura de um pintor impressionista como foi Paul Cézanne, do sul da França, em que pintando um quadro com as flores mais belas, quero tirar uma delas, a mais bela e perfumada, para neste encantamento moral de que os amigos são tributadores e acreditam, oferecer aos meus amigos que aqui estão, arremessando ao auditório, se posso assim dizer, como quem entrega um filho para que os amigos cuidem, e o filho é esta obra que eu entrego porque todos ajudaram comigo a escrever. Os familiares da vítima, os meus estagiários, os advogados que me ensinaram o júri e, por que não dizer, o meu pai, aquele que na minha primeira infância carregou na sua beca
a sua história, que seria o meu amor de vida pelo tribunal do júri. De forma que eu quero dizer a vocês que isto não é... Nós nos alongamos porque somos homens da palavra. Como filho de baiano, tenho aquele defeito de que diz que o pai, o Evandro contou uma vez, de que o pai manda o filho baiano para estudar na capital, ele fazendeiro rico no interior e analfabeto. O filho se forma doutor e vem para o interior outra vez. O pai reúne todos em um cinema. Vamos ver o menino falar agora. E o menino fala e lá se vão 2 horas e quando termina, não termina. E quando termina, o pai diz, e aí, gostaram do menino? Ele diz, não, nós gostamos muito, a gente só não entendeu porque o assunto acabou, ele continua falando. E eu sou filho de baiano e quero pedir a desculpa a todos, mas agradecer a presença de todos, aos amigos que aqui estão, sobretudo ao Troncoso, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o líder do